No episódio de hoje de Vai Lá e Faz, a gente vai falar do poder da oratória. Se engana quem acha que a oratória é só fala, palavras. Existem muito mais elementos na oratória que não são verbais, que fazem as pessoas compreenderem as mensagens que nós queremos passar. E a gente vai falar um pouquinho disso nesse episódio. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, aonde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Para um professor de oratória, já há 7 anos, falar sobre o poder da oratória é chover no molhado, né não? Eu acho, mas vamos embora falar um pouquinho sobre isso. Eu poderia dizer que oratória é treino, 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 treino e treino. Pronto, acabou o episódio, não precisamos falar mais nada, beleza? Um beijo para vocês, mas infelizmente não é só isso. A oratória, ela significa uma junção de coisas que podem disseminar algum tipo de conteúdo que você deseja colocar. Então, por exemplo, eu estou vestindo uma roupa preta, com uma jaqueta preta, o meu tênis é branco, vocês não estão conseguindo ver, mas o meu tênis é branco, minha calça é cinza, eu tenho esse yoga aqui que me acompanha já para tudo quanto é lugar que eu trabalho, ele tem uma simbologia, eu uso um anel nessa mão, tem uma simbologia, eu de vez em quando eu coloco um brinco também, tem uma simbologia, esse cabelo cortadinho assim, não é só a praticidade, tem uma simbologia, deixar o meu cabelo grisalho também tem uma simbologia, e aí vocês podem parar para pensar e falar assim, chato você, né? Nossa, tem tudo simbologia. Não, não é bem isso, gente, mas vamos lá. Quando a gente começa a ter essa consciência das mensagens que nós queremos passar, a gente começa a colocar coisas na nossa vida que podem fazer sentido pra gente. Por exemplo, vestir camisa monocromática, seja preta, seja cinza, seja azul, seja verde, para mim é algo que já está no meu dia a dia há mais de 10 anos. Por quê? Porque eu sou mais minimalista, eu gosto de ter uma comunicação um pouco mais clean. É engraçado eu me ver numa roupa xadrez, numa roupa florida, por mais que eu ache lindo nos outros, mas para mim não faz muito sentido. Esse yoga, por exemplo, é uma posição do yoga. Já tá comigo, vai, sei lá, 15 anos. E eu não faço yoga, tá? Só para deixar claro. É bizarro isso, né? Mas significa toda uma disciplina de uma pessoa que faz yoga, que ela tá alongada, é uma superação, tem toda uma mensagem de ganho aqui por um bom período de esforço que esse ser humano fez. Ponto, é isso. Usar o cabelo curto, além da praticidade. Eu gosto de uma coisa mais clean. Já tive até tentei colocar o cabelo comprido durante um período. Minha turma toda veio malhando muito em cima de mim. Foram 10 meses, mas depois eu falei assim, meu, não é o que eu gosto, não é o que eu curto. Eu prefiro o cabelo batidinho assim, mais prático, mais ágil e comunica uma coisa mais leve. E a oratória, ela é muito sobre o que eu estou querendo comunicar. E é muito sobre como eu quero me posicionar. E se eu falar assim, tá, vamos criar aqui um formato de melhorar a oratória com mensagens mais claras, mais óbvias, mais diretas e tudo mais. Além do treino, o meu curso de oratória é para executivos. Além do treino, eu faço muito um planejamento com as pessoas que estão ali comigo. Então, primeira coisa de tudo, assim, o primeiro ponto eu quero ser um bom orador, eu vou me planejar. Eu quero ser um bom orador. Eu vou anotar quais são os recados que eu quero dar, seja naquela reunião, seja naquele momento, seja naquele encontro. Eu me programo para eu poder passar aquela mensagem de uma forma estruturada, contando uma história. Então, eu vou para aquela reunião importante. O que eu quero falar naquela reunião importante? Eu tenho que aprovar um orçamento, eu tenho que mostrar um novo projeto, eu tenho que trazer pontos que são importantes que as pessoas ainda não conhecem, ou elas conhecem e estão todas duvidosas ou todas críticas sobre aquele ponto, e eu vou criar uma história. A oratória, ela é também uma história. Eu vou criar uma cadência racional
do que eu vou entregar. É muito engraçado que a sociedade inteira gosta de uma fofoca, de uma novela, de um seriado, de um livro, de um filme. Por quê? Porque somos seres humanos e gostamos de histórias. Desde pequenininho, ai pai, conta pra mim uma história, mãe, conta pra mim uma história. Desde sempre nós queremos escutar uma história. E a oratória passa por aí também. De você, eu sou palestrante e eu me considero um contador de histórias no final das contas. Você determina início, meio e fim, contando sempre qual é a dor, qual é o problema, o que tem que ser feito, cadenciando um raciocínio para que as pessoas cresçam naquela ideia que você está querendo passar e, muito possivelmente, naquilo que você está querendo conquistar. Então, você saber controlar uma oratória é você também saber planejar o que vai ser posto em questionamento, o que vai ser posto como crítica e como que vai ser esta sua persuasão em cima das pessoas, com o resultado que você quer. Além disso, eu citei sobre o ponto de a parte não verbal. Imagina você, vou citar aqui um exemplo de um brasileiro X, é um caso hipotético, que foi para os Estados Unidos, não fala inglês e vai assistir a peça de teatro Rei Leão, que é o filme O Rei Leão. Aquela peça de teatro tem toda uma cenografia maravilhosa, tem toda uma musicalidade incrível, tem toda uma performance linda e, obviamente, os personagens conversam, só que aquela pessoa está ali e não fala inglês. Só que ela vai conseguir perceber toda a cadência da história só pelos atos, só pelo que está acontecendo, só pela iluminação, pela cenografia, pela mudança de ambiente, pela entrada e saída dos personagens, pela entonação da voz. Ele pode não entender a palavra, mas a entonação da voz está mais bravo, está mais calmo, está mais romântico, está um pouco triste, está amuado. Aquela música que é mais emocionante, de conquista, aquela música que é de dor, de velório, de perda. Isso tudo são percepções. E essas percepções, na hora que você pegar esse ser humano, ir lá para fora do teatro e falar assim, o que você percebeu? Ele vai conseguir te contar uma história. Ele vai conseguir te contar o que ele percebeu. Isso é oratória, é uma comunicação não verbal. É uma comunicação que extrapola as palavras. E a oratória, quando você percebe isto tudo, você começa a se posicionar diferente para tudo na vida. Porque você começa a implementar elementos, que eu já citei aqui por aqui, para você sair de casa e você fazer as coisas que você quer. Eu estava uma vez conversando com uma amiga minha que é corretora de imóveis e ela falou assim, ai, não aguento mais minha área. Aí eu falei assim, poxa, mas por que você não aguenta mais sua área? Ah, é um saco vender apartamento, mostrar, não sei o quê. Eu falei assim, você já percebeu que quando ia alugar apartamento, você já percebeu que quando a pessoa te procura, ela está te procurando para um movimento gigante na vida dela? Porque quantas vezes a gente muda de apartamento na vida? As pessoas, na média, devem mudar 3, 4 vezes de apartamento na vida. E você está, neste momento, trazendo para essas pessoas um momento super importante. E eu estou contando isso só para contextualizar. E ela também é uma professora de yoga. E ela adora coisas floridas, ela adora coisa vívida e tudo mais. E uma vez nós estávamos conversando sobre essa aula de oratória e ela virou para mim e falou assim... eu me visto assim, eu sou assado e eu gosto desse ponto. Eu falei para ela, tá, então olha esta foto sua, como você se veste no dia a dia, e vê se é uma foto que você está passando uma segurança, se você está passando a mensagem que você quer passar sobre ser corretora. Ela olhou e falou assim, talvez está um pouco divertido demais, talvez está... E ela começou a perceber que naquele momento, talvez aquela comunicação para aquela carreira dela não é a forma com que ela deveria estar. E ela começou a falar assim, olha, você é um pouco mais crítica para isso, porque quando eu for professora de yoga, eu vou poder fazer tudo o que eu quiser. Quando eu estiver no meu dia a dia, ir para um churrasco, para praça, viajar para praia, eu vou colocar tudo o que eu quiser, colocar todas as flores, colocar todos os desenhos, colocar todos os elementos que eu quero. Mas naquele ambiente não é a mensagem que eu quero passar. Eu quero passar uma mensagem um pouquinho mais de acordo com aquela carreira, com aquele ponto. E é muito louco porque quando você começa a se planejar para isso, você começa a criar algo que não é tão óbvio, mas que vem, que é a autoconfiança. Porque quando você percebe que os recados que você está dando tem muito a ver com aquilo que você quer dar de mensagem,
está acontecendo, você fica mais confiante. Você começa a ter mais certezas. E isso funciona para sua carreira, porque você começa a mostrar mais coisas para as pessoas que você está mais empenhado, você está mais dentro daquele projeto, dentro daquela percepção. Você começa a planejar para fazer aquela apresentação e com certeza absoluta as pessoas vão perceber que você está mais preparado, você tem mais conhecimento. Poxa, aquela pessoa estudou, aquela pessoa sabe disso, né? E quando você começa a organizar numa forma de oratória o pensamento, o planejamento, você começa a trazer também mais soluções para a sua vida. Fica mais resolutivo, porque as pessoas começam a perceber de uma forma mais fácil, mais racional. Você começa a ter uma entrega de mensagem mais cadenciada, mais óbvia. E aí, o último ponto que eu queria trazer aqui para a oratória é o público. Se você não souber com quem você está falando, mesmo que você seja o melhor orador do mundo, não vai funcionar. Exemplo, eu vou citar aqui um exemplo engraçado, que é muito inusitado, aleatório. A minha avó tem faz esse ano 96 anos, é uma pessoa com uma mentalidade maravilhosa. Ela uma vez virou para mim há alguns natais para trás e falou assim: Henrique, eu queria saber um pouco sobre a comunidade trans. Eu olhei para ela e falei assim: nossa, vó, nem eu tenho tanta informação para te passar sobre isso, mas eu vou estudar, por eu ser um homem gay. Ela acreditou que eu pudesse ter um pouco mais de informação para aquilo. E eu fui ler um pouco mais, conversei com amigos meus que conversei com pessoas que poderiam me dar mais informações e bati um papo com ela. Fiz um vídeo com ela um tempo depois, bati um papo com ela e tirei as dúvidas que ela queria. Imagina eu, que estou querendo falar sobre comunidade trans com pessoas que não têm o menor interesse. Ou, imagina eu que vou falar sobre futebol, eu odeio futebol, tá? Com pessoas que entendam muito de futebol. Eu não vou entender nada, nem quero entender. E eu pude conversar isso com a minha avó porque ela estava interessada. E é sobre o interesse da audiência. Então, quando você tem um tema e você quer falar sobre esse tema, observe com quem você está falando. É a mesma coisa, gente, dessa briga escabada, dessa polaridade de política. Ai, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para... Gente, desculpa, assim, somos uma sociedade, deveríamos estar lutando pelo mesmo ponto. Talvez aqui é um papo de miss, mas a minha questão aqui principal é o seguinte: não adianta você querer mudar uma pessoa que é muito extremista de um lado, muito extremista do outro, com muitas argumentações, porque essa pessoa não vai perceber o que você está argumentando. Ela não vai querer escutar, porque ela já está tão dentro daquela consciência que não é aquele ponto. Talvez vai ter que precisar de muitos pontos e de outras razões, que não só a sua de argumentação, outras externas, leituras e outros conteúdos, para fazer aquela pessoa entender. E público-alvo é isto. Eu estou sendo aqui extremista na fala, mas é mais ou menos sobre isso mesmo. É você perceber qual é a oratória que você tem, o recado. Bom, eu, Henrique Bosco, vou passar aquele recado, beleza? Beleza. Eu vou me programar para falar sobre esse tema, me planejando, e eu quero este resultado. Quando eu penso nisso tudo, eu já elimino o público que eu sei que não vai querer escutar. No meu Instagram, gente, até pouco tempo atrás, o meu Instagram era a vida de Henrique. Eu de sunga na praia, eu viajando, eu comendo, eu culinária, minha linda, minha cachorra, ela é top 10 em todos os meus posts, e era a comunicação que eu passava. E todo mundo que me consumia ali naquele Instagram, me consumia naquele conteúdo. Agora eu resolvi expor minhas palestras, que eu já sou palestrante há 12 anos, expor um pouco minha mentoria, expor um pouco o meu podcast. Deve ser muito difícil me acompanhar, porque eu tenho um monte de coisa que eu estou fazendo. E as pessoas estão assim: gente do céu, o que o Henrique está fazendo? Não, ninguém sabe, nem eu sei direito ainda o que eu estou fazendo, mas estou fazendo um monte de coisa. E as pessoas ainda estão começando a compreender, só que está vindo um público novo, um público que está interessado nesse conteúdo, um público que tem muito mais a ver com as mensagens que eu estou querendo passar agora. E é uma dicotomia. O que eu quero fazer agora e o que eu fazia antes? Eu estou mudando. E o público que já vinha me acompanhando está percebendo essa mudança. Alguns vão gostar, outros não vão gostar, mas é sobre isso. E eu determinei que eu estou seguindo um caminho. E a oratória é sempre determinar que você está seguindo um caminho.
Bom, no episódio de hoje eu quis passar um pouquinho sobre como se planejar e como se organizar para entregar uma mensagem. E eu vou voltar lá no início dele e falar: treino, 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 treino. Eu treino todos os dias quando eu quero fazer algo, a mensagem que eu quero dar. Minhas palestras, eu tenho uma palestra que eu faço já há quase 10 anos, 12 anos, e é a mesma palestra praticamente, tem algumas mudanças, mas toda vez que eu faço aquela palestra, eu treino ela. Todas as vezes, pelo menos 2 vezes antes de apresentá-la. E mesmo assim, eu quero treinar. Bom, é isso. Eu me chamo Henrique Bosco. Muito obrigado por vocês escutarem mais um episódio do Vai Lá e Faz. Espero você lá na próxima. Beijo.